é o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o Cordeiro eterno, o Senhor em quem todas as coisas são, em quem vivemos, existimos e respiramos. Salmo 102 é a oração de um aflito que no seu desfalecimento derrama o seu queixume perante o Senhor. E diz assim o Salmo: ouve, Senhor, a minha súplica. A minha súplica. Você está hoje aqui no espírito da súplica. Súplica. Não me ocultes o teu rosto, porque no meio da nossa angústia, o coração fica tomado por emoções e sensações, e as sensações e emoções constroem um véu denso e espesso que nos dão a impressão de que Deus se afastou de nós. Por isso ele diz: não me ocultes o teu rosto, o rosto que não está ocultado. É a angústia que tanto precisa de Deus quanto ela própria em si. É um véu espesso que nos impede de discernir pela fé a presença de Deus. Porque nesse dia da angústia, as sensações esmagam a fé no coração da maioria das pessoas, que, assoladas por sentimentos aflitos, não conseguem reagir com o crer, com a fé. E aí fecha-se um ciclo aonde se clama, se pede, se traz queixume diante de Deus, e a queixa é que Deus está oculto no dia da angústia. Mas na realidade é o sentimento de angústia que nos faz pensar que Deus se escondeu de nós. É o truque da emoção inibindo a fé, que não pode depender de sentimentos nem de sensação. Ele prossegue dizendo: inclina-me os teus ouvidos, porque parecia que Deus estava distante. No dia em que eu clamar, por favor, dá-te pressa, 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 porque a angústia tem pressa. O desespero é impaciente. A perplexidade não suporta nenhuma espera. É por isso que quando o coração fica tomado pela angústia, pelo queixume, pela sensação, pela emoção esmagada, o mundo das sensorialidades negativas abafa a fé. E o indivíduo fica apenas com uma multidão de emoções desconexas, todas trabalhando contra ele, todas dizendo a ele que dele Deus está distante, de modo que toda a sua oração é um clamor pedindo que Deus se aproxime, que Deus não se distancie, que Deus não se oculte, quando na realidade Ele é que criou tapumes, o indivíduo angustiado é que criou os véus espessos que o impedem de ver quem nunca foi a lugar nenhum, quem sempre esteve presente. Daí dizer-se: o meu justo viverá pela fé, porque
porque se não for pela fé, se nos entregarmos a qualquer sorte de emoção, a sensação das emoções, especialmente no dia mau, é que Deus está distante, que Deus se ocultou, que Deus não está presente. Aí ele prossegue dizendo, porque os meus dias, como fumo, se desvanecem. Aquela sensação no meio da angústia, de que cada dia dói como se fossem 1000. Que cada dia é insuportável como se fosse um século. É como todo dia de doença, parece que não acaba nunca. E vem a sensação de que todos os nossos esforços se desvaneceram até aquele dia, e que agora a existência nos deixou como um torrão fumegante, se desfazendo em fumaça sem utilidade, sem energia útil para a vida. E ele diz, os meus ossos, toda a minha vida, a estrutura do meu ser, arde como fornalha, como se eu estivesse sendo queimado vivo, queimado de angústia, queimado de agonia. E há tantos milhões de indivíduos nesse momento, no mundo inteiro me assistindo, engolidos por essas sensações e queimados nessa fornalha de angústias. Ele diz, ferido como a erva, secou-se o meu coração. A erva é fraca. Se você a quebrar, ela pendura e desvanece imediatamente. Ela não tem longevidade nem para chegar ao fim do dia. Quebrou-se a erva, olhe dentro de minutos, murchou a flor. Ferido como a erva, secou-se o meu coração. Engilhou-se, murchou, envelheceu, perdeu o elan, a jovialidade da pulsão, da pulsação, da vida, acabou em mim, porque eu fui ferido. E os meus sentimentos e emoções são frágeis como uma erva. Por isso meu coração secou. Até me esqueço de comer o meu pão. Nesse estado, nessa circunstância, o fastio existencial, emocional e psicológico são tão poderosos. A sensação de se estar bebendo lágrimas como absinto e engolindo a saliva da angústia seca e pedrada gera uma inapetência existencial e psicológica tanto quanto física. A vontade de se alimentar, a vontade de viver, a vontade de se reenergizar não aparecem na hora e no dia dessas angústias, dessas agonias. Até a fome deixa de ser sentida, porque logo se descobre que a fome do estômago é infinitamente menor do que a angústia de sentimentos, a fome de amor ou a necessidade de comer o pão da consolação no coração. Os meus ossos se me apegam à pele, como é natural, o espírito definha, a mente se esvazia de esperança, o corpo não tem apetite para se reenergizar,
perde-se peso imediatamente, na mesma proporção em que se vai perdendo força no espírito. Os meus ossos já se apegam à pele por causa. Isso aí é o efeito, a causa é o meu dolorido gemer. O meu dolorido gemer. O meu dolorido gemer. Aí ele se descreve e diz como ele está. E que é como você está. Como milhares de pessoas me assistindo agora estão. Olha só o que ele diz. Eu sou como o pelicano no deserto, fora de ambiente. O pelicano é ave dos lugares alagadiços, dos pântanos, das beiras dos lagos rasos, ou na beirada dos mares, onde há peixes na superfície. O pelicano habita as umidades, aonde ele encontra frescor e alimento. E ele diz: eu sou como um pelicano no meio do deserto, no oposto. A minha alma fugiu do seu habitat. Eu não encontro mais ambiente para ser. Não encontro ambiente para ser. Eu me tornei, e assim me sinto, como uma coruja das ruínas, porque as corujas são animais da solitude. Mesmo quando elas não habitam em ruínas, mesmo como as corujas aqui do meu ambiente. Aqui nós temos corujas. E elas são do tipo buraqueira, elas cavam um buraco e se escondem na terra, esse tipo aqui. Mas à noite elas vão para o telhado mais alto. Você quer encontrá-las, procure o ponto mais alto de observação onde elas estão. Normalmente elas, em havendo um lugar deserto com uma ruína, onde ratos, roedores e outros pequenos animais, ou pequenas aves ou insetos habitem, é daquele ponto que ela fica, na solitude total. Só que aqui a imagem do Salmo não é para caracterizar uma coruja saudável procurando caça na sobrevivência. Ao contrário, ele olhou e viu uma ruína antiga e uma coruja pousada solitariamente sobre ela, e ele disse: sou eu. Minha vida é uma ruína. E eu sou uma coruja solitária habitando a ruína. Como você se sente, se percebe no dia de hoje. E ele diz: a insônia me abateu, eu não durmo. Noite após noite, noite após noite, é só o fluxo da agonia mental que toma conta de mim, eu não durmo. Sou como um passarinho solitário nos telhados, sem ninguém. É assim que eu me sinto, é assim que eu me vejo. Pelicano fora do lugar, no deserto, coruja contemplando a própria ruína, e um passarinho sem companhia, sem par, sem ninguém. E além de tudo, ele ainda menciona os inimigos que o insultavam toda hora, furiosos, praguejando contra ele, contra o nome dele, enquanto ele comia cinza, angústia e bebia lágrimas. Ele atribui tudo isso à indignação de Deus contra ele.
enquanto na realidade Deus não estava indignado contra ninguém. A vida o tinha assolado com males, a existência, na sua implacabilidade, o tinha visitado com aquilo com a qual ela visita todos os homens, de um modo ou de outro, todos os homens. Só que ele não estava preparado para isto. Ele tinha se acostumado a viver no conforto, a viver bem, a viver com uma certa tranquilidade, com uma certa honra, com um certo consentimento. Ele estava acostumado a viver com certas adesões, com saúde, sem inimigos botando os dentes para fora. Aí esse dia chegou. E quando esse dia chega, para a maioria das pessoas, o que acontece é que elas imaginam que Deus se afastou, que Deus se ocultou, que Deus desapareceu, que é uma indignação de Deus contra elas, que Deus liberou todos os males para virem sobre ela. São pessoas que não conseguem nunca entender aquela equação simples de Jó, quando disse à sua mulher que no dia dessa calamidade disse a ele: por que tu não amaldiçoas o teu Deus e morres? Ele disse: mulher, nós recebemos de Deus tantos bens, tantos anos, tantos bens, por que não iríamos lidar e aprender a viver com as dores, com os males? O dia mau existe, chega para cada um. Cada um o experimenta com os contornos com os quais ele nos visite. Mas uma coisa é certa: se o coração se encher de queixumes, a gente entra num ciclo sem solução. Um ciclo por qual não há, como se dizia no passado, por qual não há doutor, por qual não há ajuda. Quando a autovitimização, a autopiedade, o queixume, a pena de si mesmo tomam conta do coração, ninguém pode ajudar. Se a pessoa não se levantar, não tiver a coragem de se postar e vencer sentimentos, emoções e sensações pela fé, e exclusivamente pela fé, não tem absolutamente nada mais que possa nos ajudar. O tempo, muito mais lentamente do que normalmente, vai nos ajudar, quem sabe. Mas até para essas pessoas o tempo demora mais a ser útil do que para aqueles que se levantam pela fé. Esses que se levantam pela fé vão precisar também das medicinas do tempo, mas elas se aceleram na sua eficácia e na sua aplicabilidade infinitamente mais do que na vida daquele que entra no mundo dos queixumes, do Deus se ocultou de mim, e começa a dar razão à sua própria angústia, razão indefinida, indeterminada e contínua à sua própria dor, que é quando o indivíduo recusa consolar-se, como diz em vários salmos, ou quando ele passa a beber as próprias lágrimas, como esse mesmo de aqui admite que o faz. Tanto mais quanto a autopiedade tome conta, mais perene e contínuo se torna esse salmo, e a vida da gente se torna uma miséria. Não há lugar onde a gente consiga se adaptar. Você vai se tornando como um pelicano no deserto.
como uma coruja que só assiste à própria ruína e se alimenta do que aparece na ruína da própria vida. E o desassossego mental, o enfraquecimento psíquico que vem da falta de descanso, de sono, de conforto, de alívio, de entrega, fazem você sentir a autopiedade de um passarinho solitário, sem par, sem ninho, habitando um telhado longínquo e abandonado. E ainda tem toda a lamúria por aqueles que parecem ser os inimigos daquela hora e daquela dor. Eu sei que você está vivendo assim. Como diz aqui o verso 23 do Salmo 102. Salmo 102, verso 23, diz assim: Ele me abateu a força no caminho e me abreviou os dias. O indivíduo fica com essa sensação de que Deus se inimizou dele, mas é só sensação. Não tem nada a ver com Deus, só tem a ver contigo, com a tua interpretação. Aí ele diz assim: dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Eu conheço esse sentimento. A minha vida já acabou. Acabou completamente um dia. Quando eu estava teoricamente na metade dos meus dias, a minha vida acabou. Não foi acabou mais ou menos, não. Eu estou falando acabou mesmo. Dizia eu, Deus meu, não me leves na metade da minha vida. Tu, cujos anos se estendem de geração em geração, tem compaixão da minha vida. O que eu quero dizer para você, meu querido, é que não há limites para a gente se sepultar com pena de nós mesmos e com autopiedade. Se nós não tomarmos uma decisão de fé, uma decisão mental, que se transforme em gestos simples, como tomar banho, como vestir-se, como sentar e com vontade ou sem vontade comer, beber, buscar o sono, olhar e dizer: eu sei que eu estou esmagado pelos sentimentos e sensações do meu trauma, da minha angústia, de coisas que me aconteceram e que doeram e que me fazem sofrer até o insuportável. No entanto, eu não me entregarei aos sentimentos, nem às emoções, nem às sensações, nem terei pena de mim, não me farei órfão de Deus, porque o meu Pai vive. O meu Deus vive, o meu Pai vive eternamente. E eu me levanto e me consolo nele. Eu me ponho em pé nele. Eu sugarei força dele. Eu me agarrarei nas mãos dele e irei, e prosseguirei. E reagirei pela fé, pela consciência. Não cultuarei nenhuma dor, nem terei carinho para com nenhuma angústia no meu peito. Levantar-me-ei, irei ter com meu Pai, pela fé, com sentimentos bons ou ruins, me levantarei e andarei e irei e o encontrarei em fé. Senhor Jesus, eu sei que há centenas, há milhares que serão beneficiados nesse instante, nesta hora, por essa palavra da vida, por essa palavra da fé, por essa palavra que quebra o
karma da autovitimização, da autopiedade. Eu peço que tu realizes isto na vida de todo aquele que esteja precisando, que esteja buscando, que esteja querendo. Tem tanta gente que está começando a querer deixar de viver bebendo a própria lágrima e comendo o pão da própria angústia. Ajude essas pessoas a quebrarem esse ciclo agora. E saberem que isso não se quebra com uma nova sensação, só se quebra com uma nova decisão, que pode vir desacompanhada de emoção, mas é decisão baseada na fé. E a fé não é sentir, a fé é certeza, é escolha, é decisão por um modo de caminhar, por um modo de entregar, pela decisão de se abandonar no teu amor e seguir, rasgando os véus espessos dessa vida e vendo a luz que nunca se foi, posta bem diante de nós. É o que eu te peço que aconteça hoje e agora, com milhares de pessoas, em nome de Jesus. Amém.